A origem do sinal de clock, do quartzo ao silício. Há um pulso que rege o coração de toda máquina moderna, um ritmo invisível, preciso e constante. Esse ritmo é o sinal de clock, o compasso eletrônico que sincroniza praticamente tudo o que é digital. Mas para entender de onde vem esse tempo, precisamos voltar no início do século XX, numa época em que a eletrônica ainda engatinhava e o mundo começava a descobrir o poder oculto de um material aparentemente comum, o quartzo. O quartzo, formado por dióxido de silício, parecia apenas uma pedra bonita encontrada facilmente na natureza. Mas algo extraordinário começou a ser percebido. Quando esse cristal era comprimido, ele gerava uma pequena tensão elétrica. E quando recebia uma tensão elétrica, vibrava. Esse fenômeno, o efeito piezoelétrico, havia sido descoberto em 1880 pelos irmãos Pierre e Jacques Curie. Mas seu potencial real só seria explorado décadas mais tarde. Essas vibrações do quartzo chamaram a atenção de cientistas porque eram extremamente estáveis. E estabilidade era tudo o que faltava aos sistemas de comunicação e aos primeiros equipamentos eletrônicos da época. A menor variação de temperatura já era suficiente para mudar a frequência de um transmissor de rádio. Umidade, calor, resfriamento, tudo afetava o sinal. O mundo precisava desesperadamente de uma fonte de frequência confiável. Foi então que, por volta de 1918, o físico Walter Guyton Cady desenvolveu o primeiro oscilador de quartzo. O princípio era simples: fazer o cristal vibrar com um circuito eletrônico e transformar essa vibração em um sinal elétrico periódico. Na prática, isso significou o nascimento do primeiro padrão de tempo realmente estável produzido eletronicamente. O impacto foi imediato. Com o quartzo, rádios passaram a operar com precisão inédita. Sistemas militares, de navegação e comunicação, ganharam sincronização confiável. Pela primeira vez, era possível ter um batimento eletrônico que não se desviava com facilidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia se tornou crucial. Cada radar, cada transmissor, cada equipamento de comunicação precisava operar em total sincronia. E lá estava o quartzo, silencioso, invisível, mas absolutamente indispensável. Foi nesse período que se consolidou o conceito de que a precisão do tempo é a alma da eletrônica. Depois da guerra, veio uma revolução. Os transistores começaram a substituir as válvulas. A eletrônica encolheu, acelerou e se tornou mais confiável. E junto com essa revolução, outra ideia começou a ganhar força: distribuir o sinal de clock para dentro dos circuitos digitais, criando sistemas nos quais cada operação acontecia no exato momento correto. Mas o grande salto veio nos anos 1970, com o surgimento dos primeiros microprocessadores. Pela primeira vez, tínhamos uma máquina executando milhões de operações por segundo. Mas isso só era possível porque havia um pulso coordenando tudo. Sem clock, os bits chegariam fora de ordem. Leituras de memória aconteceriam na hora errada. Somatórios seriam executados antes dos dados chegarem. Em outras palavras, o caos digital tomaria conta. O sinal de clock então se tornou o batimento cardíaco da computação. Ele diz ao processador: agora leia, agora calcule, agora armazene. Cada ciclo é um comando invisível que organiza bilhões de operações por segundo. E como esse sinal é produzido? Tradicionalmente, por um pequeno cristal de quartzo cortado com precisão. Cada corte específico faz o cristal vibrar em uma frequência definida. Relógios digitais, por exemplo, usam cristais de 32.768 Hz, porque esse valor pode ser facilmente dividido até chegar a um pulso de 1 Hz, um segundo exato. Já processadores usam cristais de dezenas de MHz, e circuitos multiplicadores internos ampliam essa frequência para atingir centenas de MHz ou vários GHz. Com o tempo, surgiram aprimoramentos tecnológicos como TCXO, osciladores compensados por temperatura, VCXO, osciladores controlados por tensão, OCXO, osciladores com forno interno para manter temperatura constante. E em aplicações críticas, como satélites e sistemas científicos, os osciladores atômicos se tornaram referência absoluta. Mas apesar dessas tecnologias modernas, o quartzo nunca perdeu seu posto. Ele continua sendo o padrão global em relógios, computadores, microcontroladores, inversores, instrumentos de medição e praticamente qualquer dispositivo que precise de precisão. No final, o sinal de clock é apenas um pulso retangular, alternando entre níveis lógicos alto e baixo. Mas sua simplicidade esconde sua importância. É esse pulso que define o ritmo da comunicação entre todos os componentes de um sistema digital. Sem ele,
Memórias, processadores e periféricos simplesmente falariam fora de hora. É fascinante imaginar que toda essa infraestrutura, internet, computadores, robótica, telecomunicações, sistemas embarcados, depende da vibração microscópica de um pequeno cristal. Um cristal que pulsa milhões de vezes por segundo. E com isso, mantém a organização de todo o mundo digital. E assim, da vibração natural de um material mineral, nasceu o tempo eletrônico. Um tempo que controla desde o relógio de pulso de alguém caminhando na rua, até equipamentos científicos que operam no limite da precisão humana. No fim, a história do quartzo é a história de como o mundo encontrou seu ritmo. E como uma simples vibração se transformou no compasso que guia a tecnologia moderna. Se esse conteúdo agregou valor para você, deixe o like, porque isso mostra para o YouTube que vale a pena recomendar este vídeo para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você continua recebendo vídeos como este, com explicações claras, cinematográficas e direto ao ponto.